Você, família. E uma das coisas que eu quero abordar aqui um pouco hoje é sobre a família. Para que, se nós queremos viver as obras maiores que o Senhor tem preparado para a nossa vida, para a vida da igreja, eu não posso desejar isso somente para a igreja. Quem que não quer viver obras maiores em sua própria vida? Quem que não quer viver obras maiores no seu casamento? Quem que não quer viver obras maiores dentro da tua casa? Eu quero. Amém? Eu quero. E como quero. Então, mas para que nós vivamos essas obras maiores, existe uma lição de casa, existe uma tarefa de casa que nós precisamos cumprir. Existe algo que nós precisamos fazer e que ninguém vai fazer por nós. O Senhor, Ele é poderoso sim, para derramar bênçãos sem medidas na nossa vida. Ele é poderoso. Agora, como eu disse ontem, tudo já está pronto para ser liberado para este lugar. E como eu tenho visto e ouvido e conversado com algumas pessoas, eu já tenho visto as obras do Senhor maiores acontecendo na vida de alguns, na vida da igreja, mas eu tenho convicção que tem muito mais coisa. A questão é, estamos prontos para essas grandes obras que já estão prontas? Estamos prontos para receber? E quando a gente fala de família, é algo que é muito forte para mim, porque eu louvo a Deus pela família que Deus me presenteou. A minha esposa que está aqui. Quem não estava aqui ontem? Levante a mão. Quem não estava aqui ontem? Então eu não posso perder a oportunidade. Tem aquela foto da minha família? Se está na mídia, se tiver, pá. Se não tiver, não tem problema. A minha esposa, ela vai ficar de pé aqui para a igreja. Fique de pé, meu amor. Ela é grande, igreja. Essa é a minha esposa, é a mulher mais linda do planeta. Amém? E tem um casal que está aqui junto com a gente, que é nossos filhos da fé, que é o pastor Gisiel e a pastora Priscila. Fique de pé também. Eles, aleluia, glória a Deus. Eles também conduzem uma igreja, filha da igreja nossa lá, para a glória de Deus. E quando eu falo de família, eu fico assim, bem tocado, porque eu digo, como Deus é bom pela família que Ele me presenteou. E eu olho para minha esposa, eita coisa linda, está aqui. Esse aqui é o meu filho primogênito, o Luca. Essa é a esposa dele, a Letícia. Esse é o nosso caçula, o Rogério. A Vitória, missionária Vitória. Amém? E aqueles dois ali, conheço vagamente, né? Mas aquela ali é minha esposa, meu Deus. Quando eu falo de família, é algo que realmente me toca de uma forma muito forte. Nós somos casados, né, já há 20 anos, né? Já estamos juntos há 23 anos, 24, vai fazer 24. Né? E temos esses filhos maravilhosos, né, abençoados. Mas uma das coisas que mais tem impactado a gente de uma forma negativa é a quantidade de separações e divórcios que a gente tem visto dentro das igrejas. É misericórdia. E eu estou falando do povo que está dentro da igreja, não estou falando que está lá fora. Lá fora ainda tem o favor da ignorância, dos olhos com as escamas, que não sabem o que é certo e o que é errado, mas nós que estamos dentro da casa do Senhor, sendo ministrado pelas Escrituras, dizendo e nos ensinando, e eu creio que desse altar é derramado poderosas porções sobre a vida dessa igreja, não tenho dúvida disso. Mas a grande questão é o que nós estamos fazendo com aquilo que está sendo derramado desse altar. Se realmente estamos pegando, e não só pegando, mas colocando em prática, ou se estamos simplesmente acumulando conhecimento e nada de colocar em prática.
Igreja, nós vivemos um tempo de muitas separações, muitas. Existem também aqueles casais que até vivem juntos, presta atenção, até vivem juntos, debaixo do mesmo teto. E quando sai de dentro desse teto, sai de mão dada. Até entra na igreja de mão dada. E até encontra com outro casal dentro da igreja. Ô, meu irmão, a graça e paz. Eita, hoje Deus vai falar. Só que a hora que entra dentro de casa de volta, cada um para um lado, não tem troca, não tem diálogo, não tem comunhão, não tem relacionamento. E aí nós queremos as obras maiores do Senhor sobre a nossa vida. Nós queremos viver nessa igreja viva, nessa conferência, que isso é um avivar do Senhor. Mas nós queremos as obras maiores do Senhor. E como estamos para receber essas obras? Como estamos? O que tem provocado tantos lares desfeitos, tantas famílias e tantos problemas de relacionamento? E eu estou perguntando para quem está dentro da igreja, não é para quem está fora, é para nós. O que é que tem sido feito? Eu e a pastora, minha esposa, nós temos atendido várias famílias da nossa igreja, com dificuldades. Pastor, mas o senhor não está pastoreando? Não, a gente está. A gente pastoreia, a gente fala, a gente ensina, a gente mostra nas escrituras, a gente dá exemplo, mas nós não podemos decidir por eles. Teve até um caso de uma irmã que chegou para nós e falou, eu falei, minha irmã, pela misericórdia, você tem que parar de fazer isso. Ela falou, eu sei, pastor, eu sei, mas tem que parar, isso é emergencial, isso tem que ser lançado fora. Eu sei, pastor, eu sei, mas isso daqui é algo na área, é uma área da tua vida que você tem que extirpar da tua vida, jogar fora, arrancar com raiz. Eu sei, pastor. Eu falei, minha filha, você sabe tudo e não faz? Misericórdia. Sabe tudo e não faz? Então, igreja, o que é que tem provocado tanta dissolução nas famílias que estão dentro das igrejas? E a resposta é muitos erros graves, erros primários nós temos cometido. Muitos casamentos são prejudicados ou até mesmo distribuídos por cometerem erros prejudiciais ao extremo. O texto que nós vamos ler agora é um texto muito conhecido. Coloque lá para mim Gênesis capítulo 3, o verso é o 1. Gênesis 3, a palavra de Deus, ela diz assim, capítulo 3 de Gênesis. Quem que nunca ouviu essa palavra? Quem que nunca leu isso? Quem nunca ouviu a leitura? A palavra de Deus diz, ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito. E ela perguntou à mulher, foi isso mesmo que Deus disse? Não comam de nenhum fruto da árvore do jardim? Respondeu a mulher à serpente, podemos comer do fruto das árvores do jardim, mas Deus disse, não comam da árvore que está no meio do jardim, nem toquem nele, do contrário vocês morrerão. Disse a serpente à mulher, certamente não morrerão. Certamente não morrerão. Deus sabe que no dia que dele comerem, seus olhos se abrirão e vocês, como Deus, olha aí, vocês como Deus, serão conhecedores do bem e do mal. Quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos
e além disso, desejável para delas se obter discernimento, tomou do seu fruto, comeu e o deu a seu marido, que comeu também. Os olhos dos dois se abriram e perceberam que estavam nus. Então juntaram folhas de figueira para cobrir-se. Ouvindo o homem e a sua mulher os passos do Senhor Jesus, que andava pelo jardim, quando soprava a brisa do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Mas o Senhor Deus chamou o homem, perguntando: onde está você? E ele respondeu: ouvi teus passos no jardim e fiquei com medo, porque estava nu, por isso me escondi. E Deus perguntou: quem disse que você estava nu? Você comeu do fruto da árvore da qual lhe proibi comer? Disse o homem: foi a mulher que me deste por companheira, que me deu do fruto da árvore e eu comi. O Senhor Deus perguntou então à mulher: o que foi que você fez? Respondeu a mulher: a serpente me enganou e eu comi. Até aí. Feche teus olhos. Curve a tua cabeça, você que pode. Senhor Deus, Papai querido, prepara o caminho para o nosso coração, para que tudo aquilo que o Senhor tem para trabalhar e falar aos nossos corações se cumpra na sua totalidade, na sua plenitude, em nome de Jesus. Papai querido, que tudo aquilo que o Senhor colocou em meu coração possa, Deus, na sua totalidade, ser transferido a cada um de nós que aqui estamos. Eu te louvo, Senhor, e te agradeço. Amém. Amém, igreja. Igreja, quando a gente olha para esse texto, quando a gente olha para o texto, esse texto ele vai nos mostrar erros que um casal não pode cometer se verdadeiramente deseja obter e conquistar as obras maiores na sua vida. E o primeiro desses erros que nós não podemos cometer é dar ouvidos a Satanás. No versículo 1 até o versículo 5 que nós lemos, relata justamente isso. Satanás é astuto, ele se aproxima como quem não quer nada, joga um verde, como diz no popular, joga uma isca, como existe o livro Iscas de Satanás, e muitos são atraídos por esta, e cometemos grandes erros que são grandes consequências na nossa vida. Satanás, ele é especialista, presta atenção, igreja. Satanás, ele é especialista em colocar em xeque a palavra de Deus. Para todo projeto de Deus sempre vai existir um anteprojeto do diabo, querendo abortar os projetos de Deus. Tudo aquilo que nós, enquanto família, enquanto casal, desejamos em Deus e tornamos isso conhecido, o diabo instantaneamente ele começa a trabalhar para que aquele projeto não se dê, não aconteça, não se realiza, não se cumpra na vida nossa. Estou falando do povo dentro da igreja. Cuidado com quem vocês têm compartilhado os sonhos de vocês. Cuidado com quem vocês têm compartilhado os projetos de vocês. São pessoas que professam a mesma fé. São pessoas que estão torcendo para que dê tudo certo na tua vida. São pessoas que amam a Deus acima de todas as coisas e amam o próximo como a ela mesmo. Essas pessoas que nós compartilhamos, presta atenção, igreja, os nossos sonhos e projetos, são pessoas que devem ter o nosso respeito, o nosso reconhecimento delas. Nós não podemos simplesmente abrir a nossa vida com qualquer pessoa. Aleluia, glória a Deus, igreja. Então Satanás ele é especialista em colocar em xeque a palavra de Deus, em questionar a autoridade da palavra de Deus e em distorcer
a palavra de Deus, como diz aqui no versículo 4 e 5. Disse a serpente à mulher: certamente não morrerão. O Senhor já tinha dito: se vocês comerem, morrerão. A serpente vem e diz: certamente não morrerão. Não é tudo isso. Ei, isso aí é um exagero. Não é tudo assim, não é tudo isso. Fica tranquilo. Deus está querendo evitar que vocês fiquem do ladinho dele, porque vocês vão ter um conhecimento como ele. Igreja, cuidado. Muitos casais têm dado ouvidos a Satanás no sentido de escutar as suas propostas e sugestões. Muitos casais têm parado onde não deveria parar, têm ouvido quem não deveria ouvir e se apropriado de propostas e conteúdos que jamais deveria se apropriar. Então nós temos que ter esse cuidado. Onde estamos parando, por que estamos parando, onde estamos parando, com quem estamos falando, para que isso não venha arrancar de nós aquilo que o Senhor tem. E quando esses casais que eu digo que têm dado ouvidos a Satanás e escutado as suas propostas e sugestões para que se dê atenção ao quê? Ao ódio. Para que se dê atenção ao quê? À falta de perdão. Para que se dê atenção ao quê? À impaciência, falta de paciência dentro do lar. Para que se dê atenção ao quê? A separação. Logo se começa a tratar sobre, então é melhor cada um ir para o seu lado. Eu tenho certeza que não é isso que nós ouvimos desse púlpito. Eu tenho certeza que não é isso que nós temos recebido como palavra para a nossa vida. Aleluia, igreja. Nós, como família, temos que lutar com unhas e dentes, sim, por aquela que nós nos unimos em matrimônio, pela minha esposa, pelos meus filhos, pela nossa casa, pelo nosso amor, pela nossa comunhão. Valorizar a cada momento aquilo que Deus nos confiou. Essa aliança que estabelecemos não é só para ficar bonita no dedo, não. Isso aqui é para mostrar que o pastor Anderson tem um dono. Qualquer um que olhar para mim vai saber, o pastor Anderson tem um dono. Qualquer um que olhar para minha esposa vai olhar, vai falar, essa mulher tem um dono. E nós dois, unidos nessa aliança, vamos saber que estamos também aliançados com o nosso Senhor, que é o cordão de 3 dobras, fortalecido, enrijecido, potencializado em força, em resistência, em resiliência, para a gente suportar as adversidades que certamente virão. A palavra de Deus diz que os dias maus virão sobre todos, sobre as pessoas boas e as pessoas ruins, virá sobre todos nós. A questão é, como estamos preparados, o quanto estamos preparados para receber a adversidade, que certamente ela chegará. Pastor, o senhor está sendo profeta do caos? Não estou não, é a Bíblia que diz que o dia mau virá sobre pessoas boas e ruins. Ela virá sobre todos nós. A grande diferença, se verdadeiramente queremos colher, receber, nos apropriar dessas obras maiores, nós temos que estar fortalecidos. Sabe como que nós vamos ter uma igreja forte? Quando o alicerce da igreja, que somos nós, fomos fortes. Igreja forte é um reflexo de um alicerce, ou seja, de famílias fortes, de famílias estruturadas, de famílias emocionalmente estruturadas. Porque igreja, eu disse na minha igreja alguns tempos atrás, eu não quero ser uma família capa, como a gente diz lá, não sei se a turma usa esse termo aqui, que é uma família de faz de conta.
Uma família que na frente dos outros nós estamos tudo bem, estamos até falando em línguas, mas que dentro do nosso lar nós estamos com dificuldade de parar para ouvir o próximo, para ouvir o cônjuge, para ouvir o filho. Igreja, nós somos o sal da terra e a luz do mundo. Nós temos que fazer a diferença aonde Deus nos colocou. Aonde o Senhor nos plantou, ali é o lugar de nós mostrarmos a quem nós realmente pertencemos. Nós pertencemos a um Deus todo-poderoso, que pode todas as coisas. Qual é a dificuldade nossa de entendermos e nos submetermos a Ele? Amém, igreja? Que possamos vigiar contra as astutas ciladas de Satanás. Eu gostaria que a mídia me ajudasse em 2 versículos. Efésios 6:11. Olha o que a palavra de Deus diz para a gente não dar ouvidos. 6:11. Vistam-se de toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Amém, igreja? Vistam-se de toda a armadura. Pastor, como é que é essa armadura? Essa armadura é a que eu revisto a minha esposa todo dia de manhã. Eu vou lá e digo: meu amor, eu lhe amo. Obrigado por você fazer parte da nossa vida. Obrigado por ser a melhor mãe dessa terra. Obrigado por você ser a melhor esposa. Obrigado pelo nosso casamento. Obrigado, eu lhe amo. Que Deus lhe guarde. A minha esposa ela tem uma oração meio diferente, meio estranha comigo. Uma vez ela começa a orar assim: Senhor, torna o meu marido invisível. Torna ele invisível contra todas as mulheres, torna ele invisível, torna ele invisível. Aí um belo dia eu estou chegando na igreja, a irmã Luciana passando na minha frente. Ô, irmã Luciana, ela passou direto, eu fiquei... Falei, gente, a oração tem poder. Estou invisível. Eu fiquei lá com a mão estendida, ela passou na minha frente. Eu falei, tá bom. Falei, o negócio está fazendo efeito. Igreja, se revestir das armaduras de Deus é isso. Nossos filhos não saem de casa. Vitória, nossa filha, já tem 18 anos, está lá em São Paulo tirando a carteira. Mas nós não deixamos de orar e abençoar ela todos os dias. É revestindo eles do quê? Das armaduras, perto ou distante, pessoalmente ou virtualmente. Revestir. Nós queremos nos apropriar? Sim, queremos. Vamos fazer a nossa parte. Vamos estar prontos para receber essa porção. Glória a Deus. Segundo erro que nós não podemos cometer como família, como casal: se deixar levar pelo que o mundo oferece. Se deixar levar pelo que o mundo oferece. No versículo 6 e 7, a palavra de Deus, no texto que nós lemos, diz: quando a mulher viu que a árvore parecia... Quem lembra do Denorex? Me ajuda aí, pelo amor de Deus, não deixe sozinho nessa não. Obrigado, irmão, glória a Deus pela sua vida. É só nós assim, né? Que já passou dos 30 que lembra do Denorex, né? Denorex era um creme para cabelo. Passava, era um sebo, o negócio ficava grudado. E a propaganda era: Denorex, parece, mas não é. Né? Mas aí quando eu vejo esse versículo 6, quando a mulher viu que a árvore parecia agradável, e aqui no lugar da árvore a gente pode colocar um monte de coisa. Quando viu que era agradável, que era atraente, e além disso desejável, para dela se obter discernimento, tomou do seu fruto, comeu e deu ao seu marido. Igreja, cuidado para não se deixar levar pelo que o mundo oferece. Este ponto está muito relacionado ao primeiro que nós ouvimos, que nós lemos, que é dar ouvidos a Satanás. Este ponto, ele está totalmente conectado.
Pois a Bíblia diz que Satanás é o príncipe deste mundo e, portanto, Satanás está por trás do que o mundo nos oferece. Ele está por trás do que o mundo nos oferece. Igreja, nós como homens e mulheres de Deus, nós temos que assumir uma posição para fazer a diferença onde quer que estejamos. Eu já tive algumas oportunidades de viajar ao mundo, de viajar algumas nações pela Europa. E eu pude ver que oportunidades para a gente fazer o que é errado não faltam. Não faltam. Não faltam. Mas o que vai fazer a diferença, sabe o que é? É o quanto estamos estabelecidos nessa rocha chamada Cristo. É ela que vai dizer para nós, vai determinar em nós, aquele não bonito que vai sair da nossa boca, ou do nosso coração, ou da nossa mente, ou da essência a qual nós pertencemos. Não! Eu pertenço, eu tenho um Deus. Isso seria uma vergonha para o meu Deus, seria uma vergonha para a minha família, seria uma vergonha para os meus filhos. Igreja, nós estamos, lembra do cabo de guerra? Lembra, né? Cabo de guerra, da corda. Vamos puxar aqui a corda. Nós estamos, quando nós falamos de momentos de adversidade, vai prevalecer sempre o que está mais bem alimentado. É a carne ou é o espírito? No momento da tentação, vai sempre prevalecer aquilo que estiver mais forte. Vai sempre prevalecer o que estiver mais forte. É como um braço, um cabo de aço ali, o cabo de guerra, que nós estamos puxando, vai prevalecer o que estiver mais forte. Agora nós temos só nos alimentado, que nem do almoço de hoje na casa do pastor. Oh, meu Deus. Né, Léo? A Leia, né? Leia. Meu Deus, que foi aquele almoço? Extraordinário. Né? O churrasco do Lucas. Meu Deus. Não, o negócio foi maravilhoso, gente. Fava. Está dando fome de novo. Não é esse alimento que eu estou falando, isso daí é para sustentar essa carcaça aqui, ó. O alimento que eu digo que vai fazer a diferença é esse. É as Escrituras. É esse que na hora da provação vai fazer a diferença. Que vai nos levar a dizer não, se genuinamente queremos nos apropriar de maiores obras, temos que estar alimentados da palavra de Deus. É ela que vai nos impedir de dar um passo na direção errada. É a palavra que vai nos guardar, que vai nos blindar, que vai nos levar, nos conduzir por caminhos seguros. Vocês estão me entendendo, igreja? Estão junto comigo? Aleluia! Igreja, nós precisamos entender que sem Ele nada podemos fazer, nada. Sem Ele nós podemos fazer sim algumas coisas, besteira. Sem Deus nós podemos, besteira. Mas se queremos andar de forma assertiva, nós temos que estar baseado naquilo que Ele tem nos ensinado. Aleluia! Glória a Deus, igreja. Cuidado com aquilo que o mundo tem oferecido a você. O mundo tem oferecido facilidades para a traição. Facilidades, está aqui na nossa mão, está aqui no meu bolso. Olha aqui. Eita! Uma vez eu ouvi o pastor Nonato falando, diga para ele assim, ladrão. Olha para o que está dizendo lá, fala ladrão. Ladrão. Ladrão de tempo precioso com a família. Ladrão de tempo precioso na intimidade com a esposa. Ladrão.
tem roubado, saqueado a nossa vida. Mas nós continuamos querendo que as obras maiores sobre nós. Precisamos nos posicionar. Precisamos nos posicionar. O mundo tem oferecido essas facilidades. Novelas, eu sei que aqui não existe isso, é só lá no Pará. Novelas incentivam a traição, a internet incentiva a traição, os grupos desse celular, das redes sociais incentivam a traição. Incentivam. A falta de pudor proporciona a traição. Tudo parece ser natural e normal. Volto a falar do Denorex, mas não é. Parece normal, mas não é. Igreja, nós temos um compromisso. Nós somos que nem aqueles modelos de vitrine de shopping. Você já viu? Que a gente para na frente das lojas, aí tem lá um boneco assim, né? Tem outro assim, tem outro assim, tem um assim. O que a gente faz quando a gente para na frente de um modelo desse? Daqueles de plástico que está com a roupa? A gente para, a gente fica olhando, né? Olha dos pés à cabeça. Esse óculos. Nós estamos medindo de cima e embaixo. Deixa eu lhe falar. Existem pessoas que Deus marcou para conhecer a Ele através da minha vida e da sua vida. Existem pessoas que nós nem conhecemos, mas que estão nos medindo do alto da cabeça até os pés, para entender como que é a nossa conduta, como que é as nossas ações e reações no nosso dia a dia. Porque olhar para a gente dentro da igreja, desse ambiente eclesiástico aqui, dessas quatro paredes, é uma coisa. Agora, se botar algumas câmeras lá na nossa casa, ai Jesus, se colocar algumas câmeras lá na cozinha da nossa casa, igreja, nós temos que fazer a diferença. Aleluia. Pastor Feitosa tem uma frase que diz assim: se tem um lugar para começar, que seja aqui. Se tem alguém, que seja eu. Que comece comigo, pastor, mas não sou eu que estou criando a situação dentro de casa. Não importa. Comece com você, comece a fazer a tua parte. Pastor, mas é a minha esposa, não importa. Comece a trabalhar, peça a direção para Deus. Prepare tudo para que vocês sejam favoráveis para receber essas grandes obras. Senão nós ficamos naquela quebra de braço. Quebra de braço, não, mas foi ela, não, fui eu, não, foi ela, fui eu, não fui ela, é ela que começou, é ela, não. A palavra de Deus diz: não deixe que o sol se ponha sobre a sua ira. Sabe o que é isso, igreja? É a gente, antes do dia terminar, é se consertar. Eu fiz um pacto com a minha esposa, quando nos casamos. Falei: meu amor, nós não podemos dormir de... eu ia falar de rabo virado, né? É um termo que a gente usa, né? De rabo virado um com o outro. Não, de brigado. Sabe por quê? É um pequeno abismo que é estabelecido quando assim a gente vai dormir sem o devido conserto. No dia seguinte a mesma coisa, é outro abismo. E um abismo chama outro abismo. A hora que a gente se dá conta, a gente tem uma dificuldade e olha lá se consegue voltar a estabelecer o relacionamento que tinha antes. Por isso que muitos estão debaixo do mesmo teto, dentro da mesma casa, debaixo do mesmo teto, e não tem relacionamento. Igreja, nós precisamos
dar uma volta diferente e reparar algumas coisas, para que a gente possa estar digno de receber da parte de Deus essas grandes obras. Glória a Deus. Amém, igreja? Aleluia. Terceiro ponto: influenciar de forma negativa o cônjuge. Aqui no versículo 6, na parte B aqui do versículo, a palavra de Deus diz que ela tomou do seu fruto, comeu e deu a seu marido, que comeu também. Cuidado, igreja, para a gente não querer levar para dentro do nosso lar algo que não procede de Deus. Porque eu vi aqui, eu quero levar para dentro da minha casa. Eu quero estabelecer isso como um padrão. Ou seja, eu peco e quero obrigar o meu cônjuge a pecar. Eu falho e quero conduzir, às vezes de uma forma sutil, o meu cônjuge a também pecar. Eva não só se deixou levar pelo erro, como também influenciou o seu companheiro a errar também. Não devemos errar e nem pecar, mas nossa responsabilidade diante de Deus será bem maior se, além de pecarmos, levarmos o nosso cônjuge a também pecar. Amém, igreja? Igreja, nós estamos vivendo num momento da história da humanidade onde muitas coisas já se perderam. O Senhor está às portas, Ele realmente está voltando. Os sinais da volta de Cristo, ele já começa a se confirmar em todo canto do mundo. Sabemos que ainda existe algumas missões a serem concluídas, mas nós estamos vivendo num tempo onde o dia de muitos jovens estão sendo abreviados. A juventude tem sido abreviada. E por quê? A palavra de Deus diz: honra pai e mãe, para que se prolonguem os seus dias nessa terra. A falta de honra aos pais tem arrastado milhares e milhares e dezenas de milhares de jovens para a morte. Nós precisamos nos estabelecer como família, como homens e mulheres de Deus, como pais, como sacerdotes, como auxiliadoras idôneas, e lutarmos por aquilo que Deus nos confiou, para que verdadeiramente possamos estar prontos para receber essa porção. Quarto ponto: erro que nós não podemos cometer é se esconder de Deus. Diga aí, se esconder de Deus. Do versículo 8 até o versículo 11, a palavra de Deus diz: ouvindo o homem e a sua mulher os passos do Senhor Deus, que andava pelo jardim, quando soprava a brisa do dia. Era algo comum, igreja, essa visitação da parte do Senhor. Mas quando o pecado chegou, começou a gerar o quê? Um distanciamento. Eu ouvi os passos, eu vi que eu estava nu, eu fiquei com medo e me escondi. E o Senhor falou: quem disse que você estava nu? Você comeu da árvore que eu falei que não era para comer, do fruto da árvore que eu falei que não era para comer. Foi essa mulher. Igreja, se esconder de Deus. Quando damos ouvidos a Satanás, nos deixamos levar pelo que o mundo oferece e nos deixamos influenciar negativamente. Nossa tendência automática, sabe o que é? Quando a gente falha, quando a gente erra como homem e mulher de Deus, a nossa tendência automática é se afastar da presença do Senhor, é se distanciar. Mas como que eu vou voltar para a igreja? O que vão falar de mim lá na igreja? Satanás, ele tem uma estratégia extraordinária.
que é justamente de manter longe aquele que cai. Igreja, não caia nesse engano. O cair é do homem, mas o levantar é do Senhor. E Deus, aqui o que nós temos que é aprender, porque as Escrituras estão repletas de exemplos daquilo que não fazer. E no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, no nosso trabalho, nós temos uma avalanche de exemplos a não ser seguidos. Nós temos que fazer a diferença aonde Deus nos colocou. Pastor, mas lá na empresa, se eu não estiver naquele grupo lá, eu vou ser excluído. Seja excluído, mas não participe. Seja excluído. Eu digo que eu antes, até 2019, trabalhava na indústria e tinha um cargo de gerência de área. E a cada 2 meses reunia todos os gerentes de área e o diretor. E a primeira vez que eu fui nesse churrasco, era um churrasco que acontecia, regado a bebidas alcoólicas. E eu fui a primeira vez, eu já comecei a mapear aquele ambiente. Eu falei, deixa eu ver aonde que eu posso me encaixar aqui, para que eu me exponha o mínimo possível. Aí eu olhei, quem que vai na churrasqueira? Aí um dos gerentes falou, pode ser você. Eu falei, é eu mesmo. Ele falou, sou eu mesmo, pode deixar que o churrasco é por minha conta. Quer dizer, o churrasco, o Lucas não está aí, né? O churrasco, ele ficou na churrasqueira hoje. Hoje o dia estava fresquinho, estava bem friozinho, né? Tá bem tranquilo para ficar na frente da churrasqueira. Gente, é um lugar que ninguém quer ir. Mas foi o lugar que eu escolhi. Por quê? É um lugar seguro. Fui lá, assava a carne para todo mundo, fatiava com maior zelo, com a maior precisão, tudo igualzinho, não bagunçava as carnes, não juntava, eu entregava no prato tudo fatiadinho, afinal de contas era tudo gerente, era tudo diretor, entregava bonitinho, a turma olhava falando, esse aqui é o nosso churrasqueiro, esse aqui nós já vamos determinar ele como churrasqueiro oficial. Eu falei, glória a Deus, deixa eu quieto no meu canto aqui, eu vou estar participando, mas não me envolvendo com o ambiente. E ali eu ficava. A hora que acabava de assar a carne, eu levava meu limão, né, levava meu saquinho de limão, que a bebida que eu gosto é água e limão. Eu levava o espremedor, fazia meu limãozinho, água gelada na hora, e tomava ali. A hora que acabava a carne, falei, pessoal, já fiz minha missão aqui, estou precisando ir, estou indo. Beleza, beleza. Aí o pessoal já estava um pouquinho mais alterado por causa da bebida. E eu, já tinha feito a minha parte, já tinha saído na foto, já tinha reunido todo mundo, já tinha saído da foto. Falei, estou participando. É uma estratégia. Nós vamos ser luz. Aonde Deus nos levar. Nós vamos fazer a diferença onde Deus nos colocar. Mas nós temos que estar atentos para que a gente não venha falhar com aquele que nos salvou, aquele que nos guardou. Glória a Deus. Se esconder de Deus pode significar a atitude de muitos casais de viverem de forma independente, não dando atenção às coisas espirituais, não querem buscar a Deus, não querem se submeter ao senhorio do Senhor e querem andar, querem receber a porção. Mas como que é que a gente vai andar de qualquer forma? Esse é um erro fatal, não só para o casamento, mas para a nossa própria vida. Quinto e último ponto. O versículo 13, ou 12 e 13, a palavra de Deus diz: disse o homem, foi a mulher que me deste por companheira, que me deu do fruto da árvore e eu comi. E o versículo 13, o Senhor Deus perguntou então a mulher, o que foi que você fez? E respondeu a mulher, a serpente me enganou e eu comi. Um outro erro que nós não podemos cometer é não assumir os nossos próprios erros.
Amém? Amém, igreja? Uma vida na luz. Não sei se o pastor Lucas lembra, quando o pastor Nonato lançou um desafio da lanterninha, andando na luz e vencendo a mentira. Eita Jesus, eu estava chegando no Pará, eu achei aquilo ali a coisa mais louca do mundo. Falei, Senhor, o que é isso? Mas como foi uma estratégia de Deus? Porque a gente tem costumes a gente acha que mentiras pequenininhas não tem problema, né? A gente acha que coisinhas pequenas não faz sentido. Eu vivi uma experiência com uma liderança uma vez, que eu saí da fábrica onde eu trabalhava, eu peguei o carro, estava indo embora para casa. E eu estava num determinado ponto da estrada, quando de repente tocou meu celular, eu atendi. Ele falou assim, Anderson, onde você está? Eu falei, eu acabei de sair da fábrica agora, estou indo para casa, estou indo para a vila, estou passando aqui na frente da fábrica da Albras. Aí ele falou, bom, não, é que eu estou aqui atrás de você, olha aí eu piscando o farol. Aí eu olhei para o retrovisor, ele tic, 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 tic. Aí eu falei, Tem pessoas que a esposa pergunta, onde você está, meu bem, você já está vindo? Já estou indo, está nada. Não está nem cogitando de levantar. Eu vou defender os maridos também, né? E, meu amor, você já está vindo? Já está terminando a unha aqui. Já estou indo. Mais 2 horas, 3 horas. Eu vim uma vez aqui com a minha esposa, ela falou assim, eu vou ali fazer um cabelo. Quase acabou a gasolina do carro e o negócio cozinhando lá dentro. E eu lá, e deitei, dormi, acordei, levantei, tomei a água, acabou a água. E eu falei, gente, amor, tá tudo certo aí. Já está terminando. Meu Deus. É forte. É forte. A atitude de não assumir a própria culpa, lançando sobre o outro, começou lá no Éden. Começou lá no Éden. Adão culpou Eva e Eva culpou a serpente. Começou um empurra. Não foi a serpente que me deu, não foi essa mulher que tu me deste. Deu, ela comeu e eu comi, e forçou e obrigou. Igreja, temos uma dificuldade enorme de assumir a nossa culpa. Se nós queremos, eu estou sempre frisando isso, porque se nós queremos viver as obras maiores que Deus colocou, e eu sei que Deus usa o anjo da igreja, que é o pastor de vocês, existe algo já pronto, e nós precisamos entender. Uma vez eu fiz algo dentro da igreja que ninguém entendeu. Eu falei para o Bruno, que é um filho na fé lá, que cuida da mídia, envolvido em várias coisas. Falei assim, Bruno, pegue uma cadeira aqui e coloque ali no meio do corredor. Ele pegou a cadeira rapidinho, foi lá correndo no meio do... Falei, tá bom aqui? Eu falei, tá bom. E voltou correndo e sentou. Ficou todo mundo olhando, ninguém entendeu nada. Ele poderia ter perguntado para mim, pastor, para quê? Só que quando nós entendemos que Deus usa um canal chamado anjo da igreja, nós não vamos questionar, nós vamos nos submeter. Se Deus pediu para o anjo da igreja me dar uma direção e colocar uma cadeira no corredor, algum propósito tem. Algum mistério está envolvido nesse negócio. Então, igreja, nós temos que ter essa percepção. Nós temos que ter essa percepção. Não só questionar, não só transferir, mas entender e se submeter, obedecer. A obediência sempre vai gerar bênção. Aleluia! Para um casamento ser bem sucedido, uma família ser bem estruturada, é importantíssimo que cada cônjuge, quando estiver errado, seja humilde o suficiente para dizer, reconhecer, chamar a responsabilidade, dizer, eu errei, por favor, me perdoe.
A maior dificuldade, a gente fala tanto de perdão dentro da igreja. E eu já ouvi de pessoas dentro da igreja: eu não te perdoo. Que chique. É o que eu estou falando, pastor Lucas. Lá no Pará, a gente já experimentou algumas coisas. Eu não te perdoo. O que será que está fazendo com tudo aquilo que está jorrando do altar de Cristo? Se você não perdoar o seu irmão, também eu não perdoarei você diante de meu Pai. E a pessoa não sabe. Igreja, muitos casais não consertam as coisas e de repente a bomba explode, trazendo tudo à tona. Tudo à tona. Para que nossa união, para que nossa família, união matrimonial, conjugal, para nossa família seja abençoada. Sejamos humildes e aprendamos a assumir a nossa própria culpa. Se verdadeiramente, genuinamente, queremos receber da parte do Senhor essa porção, essas obras que Ele já tem pronta para a nossa vida, nós temos que nos posicionar como família. Aleluia. Glória a Deus. Como eu disse agora de pouco, se tem um lugar para começar, que seja aqui. E se tem alguém que seja comigo, diga para você que seja eu. Nós temos que sair daqui determinados em algumas questões, a lançar fora aquilo que tem nos atrapalhado no nosso relacionamento com Deus. Nós temos que sair daqui convictos acerca daquilo que nós não podemos mais tolerar dentro do nosso lar. É chamar, é olho, é tempo de mesa. É tempo de mesa. É tempo de sentar com a esposa, sentar ali, ó, eita, olhar no olho. Meu amor, você tem me aprovado como marido? Meu amor, você tem me aprovado como pai? Meu amor, o que você pode fazer para me ajudar a ser um homem melhor, um marido melhor? Vou defender a categoria. Oh, glória, né? Marido, tenho sido uma boa esposa. Eu tenho correspondido como esposa, como uma auxiliadora idônea. Igreja, são conversas que muitas vezes a gente tem dificuldade, porque a cultura da qual a gente vem nos atrapalhou, nos conturbou a cabeça e a gente tem dificuldade de ter esse tipo de conversa. Como é que eu sou o cabeça do lar? Então chame a família para a mesa, chame, puxe a oração, traga o culto caseiro para dentro do lar. Se nós somos o cabeça do lar, nós não somos simplesmente o cabeça, simplesmente por trabalharmos, por trazermos a provisão. Existe uma incumbência da parte de Deus que vai muito além do que simplesmente trazer a provisão e o alimento para a mesa. É uma responsabilidade que cabe a nós, homens, pais, sacerdotes. E também existe uma porção que cabe às esposas. Uma coisa eu aprendi, igreja, para a gente encerrar. Eu aprendi algo nessa caminhada, como família. Eu aprendi a viver a minha vida, para fazer essa mulher aqui feliz. Aí você vai falar assim, mas esse pastor é meio besta, né? Vai viver a vida dele todinha só para fazer a esposa feliz. Mas tem algo extraordinário que aconteceu da outra parte.
ela também vive a vida dela para me fazer feliz. Presta atenção aqui. Eu sei do que minha esposa gosta. Eu sei de como ela gosta que as coisas aconteçam. Eu sei como ela se veste. Eu sei aquilo o que gera alegria para o coração dela. Uma comida japonesa de vez em quando. Fala até em línguas. É dolorido porque é caro aquele trem. Mas eu sei que funciona, ajuda demais. Ajuda demais. E custa caro, mas dá um... Eu sei que a minha esposa, ela não acorda comigo todo dia. Quer dizer, ela dorme comigo, eu acordo para ela, fica lá em lençóis, né? Mas eu vou na frente. Eu lavo a louça. Falo, pastor, o senhor é besta. Eu sou não, estratégia. Eu amo lavar louça, não amo, tenho uma raiva de lavar louça, mas eu sei que faz um efeito extraordinário. Lava a louça, seco, guardo, não é só lavar, é lavar, guardar. Preparo, vou na feira, compro abacaxi, compro gengibre, compro couve, faço o suco verde dela toda manhã. Calma, peraí, aguenta aí. Não vai acabar a conferência aqui, não, fica tranquilo. Pego o ovinho caipira, faço o ovinho, pãozinho na chapa, tal, cafezinho sem açúcar. Não vai bater não, daqui a pouco eles vão entender o mistério. Está tudo na mesa, a hora que está tudo na mesa eu vou lá. Meu amor, o café está na mesa. Ei, funciona? Meu Deus, a hora que ela chega, ela entra assim na cozinha, né? Ela vê a pia limpa, ela fala, meu amor. Não. É um mistério. Meu filho, já começa a colocar a lenha no fogão, a lenha já cedo. Igreja, agora, o que ela faz? Ela sabe que o pastor que ele gosta de um monte de coisa que não é muito comum. O pastor gosta de carro velho. Gosta de recuperar coisa velha. É aqueles cacarecos. Ela fala, meu Deus, o que você vai fazer com isso? Eu falo, meu amor, me ajuda a subir a montanha. Ela fala, vou te ajudar. Tá bom, meu amor. Aí glória a Deus. E vamos lá, estou montando um carro, já vai fazer quase 7 anos que eu estou montando ele. Mas vai sair, era para sair esse ano, era para sair o ano passado, retrasado, mas não deu, vai sair. Vou vir com ele aqui ainda, em nome de Jesus. E vai dar para trazer mais gente, porque é 9 lugares. O carro não é novo, mas vai sair. Mas aquilo que eu preciso, meu amor, com jeito, ela fica até constrangida de falar não para mim. Então, igreja, quando eu decido, tirando as brincadeiras, quando eu decido viver a minha vida para fazer essa mulher feliz, e ela, por sua vez, também tomou a mesma decisão de viver a vida dela para me fazer feliz, porque ela também sabe que eu gosto, ela sabe de como eu gosto, ela é de um jeito, eu sou de outro, as culturas são totalmente diferentes, e Deus nos uniu e nos colocou embaixo no mesmo teto, para que isso dê certo. É só essa aliança com o Senhor e um vivendo para o outro. E isso tem dado certo ao longo da nossa vida para a glória de Deus. Então nossos filhos têm visto, presenciado, não é para a glória nossa, é para a glória de Deus, porque o que nós temos aprendido, aprendemos com homens de Deus. E temos colocado em prática e temos visto os frutos. Porque nós queremos tomar posse das obras grandes que o Senhor tem. E Deus tem derramado sobre a nossa vida. Amém, igreja? Então eu finalizo aqui
essa ministração. A expectativa do coração do pastor Anderson aqui é que vocês tomem isso para a vida de vocês e não negociem aquilo que tem realmente valor. Talvez seu marido esteja aí do teu lado, a tua esposa esteja do teu lado, dá uma apertadinha na mão dela assim, ó, dá uma olhadinha para ela. Quer dar um beijinho nela? Pode dar um beijinho nela. É só um beijinho, calma. Não tem, daqui a visão é violenta aqui. Diga, vai dar certo. Fala assim, nós vamos conseguir. Fala, nós vamos dar a volta. Nós vamos conquistar. Nós vamos tomar posse das obras que Deus tem para a nossa vida. Nós vamos tomar posse das obras maiores que o Senhor tem para a nossa casa. Aleluia, igreja.